Fala galera, eu já assisti a Freira 2 e essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers, teremos um vídeo específico para falar um pouco sobre a cena pós-créditos que a gente tem no filme e também o famoso todos os spoilers do filme, no caso, todos os spoilers de A Freira 2. Galera, antes de começar o vídeo, já curte, já assina o canal também, dá aquela mega ajuda, porque assim, ó, não custa nada. Dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, vamos começar que vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Eu acho que, assim, ó, pra falar sobre a Freira 2, a gente tem que dividir em dois momentos, tá? Simplesmente. Primeira coisa, como ele funciona quanto filme, como uma continuação, e a sua importância ou relevância ou conexões, como quiser chamar, entendeu? Em relação à Invocação do Mal, a esse universo todo como tá colocado na própria venda do filme em relação ao universo Invocação do Mal. Primeira coisa quanto filme, tá? A Freira 1, eu tenho sérios problemas com o filme, mas sérios problemas com o filme. Eu acho que ele ficou muito, mas muito aquém do que ele poderia ser, principalmente para utilizar o Valak, que é um baita antagonista apresentado no segundo Invocação do Mal, que eu acho assim uma pequena obra-prima dirigida pelo James Wan, o quanto que é poderoso, tá? Todo, né, a Freira por si só. É muito poderosa. E a minha expectativa pra ver essa origem toda da história, de como é que era, cara, ela é gigantesca, assim. E eu acho que eles erram muito a mão, mas muito a mão. Apelando muito pra sustos fáceis e uma tensão extremamente provocada, não uma tensão realmente onde tu leva e conduz o espectador, assim como é o Invocação do Mal 2, por exemplo, né? A tensão trabalhada de maneiras diferentes, ou seja, tu perde muito do impacto do que tá acontecendo na história, assim. Então, minha expectativa pra Feira 2 não era, assim, uma grande expectativa, assim, porque, né, tá trazendo todos os elementos ali do Freirão. Ao mesmo tempo, cara, quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões, semana passada, do que a galera americana já tinha falado, eles estavam elogiando alguns pontos da direção do Michael Chaves, que é o mesmo diretor, né, do Invocação do Mal 3, e também dizendo que o filme por si só funciona melhor do que a Freira 1. Tá, beleza. Então, né, algumas coisas ali estão acertadas, digamos assim. Assistindo ao filme, eu acho que, primeiro, o ponto que eu tava falando antes sobre o primeiro filme, em relação à tensão, ela tá um pouco mais elaborada, ela tá um pouco mais, digamos assim, ó, desenvolvida para que realmente a gente se conecte nessa tensão e não utilize tantos sustos fáceis para fazer acontecer essa tensão à força, mas ela chega nesse momento da força, tá? Ela desenvolve um pouco mais, mas ela vai realmente para momentos onde procura ter esses sustos mais impactantes, tá? Isso, querendo ou não, é algo que conversa muito com a linguagem feita do primeiro A Freira. Ao mesmo tempo, se distancia também do que foi dos dois primeiros Invocação do Mal, principalmente, assim. Então, sabe, não teve nenhum momento do filme onde eu realmente fiquei tenso, eu realmente fiquei provocado, entendeu? Por que estava acontecendo lá. E eu acho que esse é o primeiro, digamos assim, objetivo que um filme de suspense e terror tem que conseguir alcançar. Ele tem que conseguir realmente chegar nesses artifícios ali para realmente ser, né, uma cena pontualmente tensa, que a gente se conecte realmente e fique muito, cara, com medo, com pavor, olhando para sombras e tudo mais. Então, sabe, esse primeiro momento da tensão da Freira 2, mesmo ele sendo um pouco mais envolvido, ele vai apelar para os mesmos aspectos no final, sobre esses sustos mais fáceis, como é o primeiro A Freira. E a história, cara, ela é assim, ó, digamos, para começar, eles precisavam achar um grande motivo, tá? E né, do porquê que o motivo para acontecer essa história. Eles contam essa história em duas linhas, basicamente, tá? São dois acontecimentos em lugares diferentes que depois vão se conectar no final. Basicamente, a gente tendo a irmã a Irene, né, acontecendo de um lado e o Maurice acontecendo do outro lado. São os dois personagens que eram os protagonistas do primeiro filme. E a gente sabe muito bem o que aconteceu com o Maurice no primeiro filme, né? Para quem não lembra, pô, o Maurice, ele é, querendo ou não, possuído pela freira no final do primeiro filme. Então, o princípio da história toda, ele vai guiando pelos esses acontecimentos do final, né, do primeiro A Freira, para que essa história vá cada vez mais, digamos, evoluindo na Freira 2, assim. Eu gosto, por exemplo, num princípio religioso que eles buscam para uma origem maior
sobre o que que é o Valak, tá? E principalmente assim, achar os objetivos em relação ao que o Valak quer. Ao mesmo tempo, tá? Essa história, assim, ó, se tu para um pouco pra pensar, tu sabe o ponto que ela vai chegar, tá? Ela é realmente uma história onde tu vai entender claramente o roteiro pra onde ele quer chegar. Ao mesmo tempo, tá? Ela é uma história que, pra ter essa conexão entre os dois personagens, tá? Ela vai tendo motivações no roteiro pra que isso aconteça quase que à força. Quase que à força, tá? Que ok, cara, aí que tá. Essa que é a grande pegadinha. Ele funciona? Funciona. Ele é realmente o melhor que eles podiam levar pra essa história? Não sei, eu não sei. Porque como ele continua os efeitos já do primeiro filme, sabe, ele não tinha muito pra onde ir. E essa que é a pegadinha. Ele não tinha pra onde ir, a não ser achar algum ponto dessa origem pra tentar aumentar um pouco mais, digamos assim, essa mitologia que existe em relação ao Valak e tudo mais, tá? E vamos falar a segunda parte, que é o quê? As implicações em relação ao universo de Invocação do Mal. Esse filme ele faz uma bagunça. Essa que é a verdade. Ele faz uma bagunça fenomenal em relação a o que está acontecendo. Porque o final do primeiro filme, a gente já vê, né, a apresentação do casal lá sobre, né, a possessão do Valak e tudo mais. Parará, parará, parará. E pegava muito em relação ao Maurice. Aqui, esse filme, como ele tem, sabe, a timeline assim, ano de diferença, anos de diferença. É pouca coisa, entendeu? Que a gente tem os eventos do primeiro filme pro começo do segundo filme. Então, como tu não tem uma grande passagem de tempo, tá? Esses eventos todos aconteceram para aquela cena final que a gente viu lá no primeiro filme. E ele conta mais coisas e mais coisas e mais coisas que daí tu perde o sentido daquela cena lá final do primeiro Invocação do Mal. Do primeiro Invocação do Mal, não, do primeiro A Freira, né? Quando a gente tem o casal aparecendo para contar a história sobre o caso do Valak. Daí tu fica perdido, entendeu? Porque eles estão fazendo uma bagunça e tentando fazer um retcon, principalmente ali de alguns momentos para preencher lacunas, só que esses preenchimentos de lacunas da história, eles não são realmente preenchimentos, entendeu? Eles são bagunças, eles estão misturando coisas ali para fazer acontecer. E daí a gente chega em mais uma parte que é o quê? Tem lá mais uma questão da cena pós-créditos que daí sim, ela praticamente faz uma bagunça a mais, tá? Em todo esse universo. Ou seja, eu não entendi por quê, tá? Que tem esses elementos todos provocados para ter essa ligação com o universo Invocação do Mal, sendo que ele não tá sendo bem feito, ele não tá sendo bem claro, ele tá mais confundindo para quem lembra, e isso conversando depois com galera que também tava na cabine de imprensa, que também se lembra dos filmes e tudo mais, tentando ligar os pontos, tá? Mas por que que tal coisa, por que que tal coisa, por que se já fizeram isso aqui antes, tá? Mas isso aqui não vai se fechar com a coisa lá. É uma bagunça que eles fazem com essas conexões tentadas, né, para fazerem dar certo, que acabam não dando certo, acabam bagunçando mais toda essa questão de mitologia em relação à Invocação do Mal de uma história já contada. Porque a gente tá vendo essa história do passado da Freira. Então, sabe, tem algumas coisas ali que são realmente provocativas. E tem um elemento daí, assim, ó, isso para finalizar. Tem um elemento em relação à irmã Irene que eu fiquei bastante curioso para realmente saber se é aquilo ali que eles estão dizendo, ou tentando dizer no filme, tá? Que acontece com ela. Porque se for, ele muda ainda mais possibilidades pro futuro, né? Seja da freira, seja do que for do universo Invocação do Mal, assim. Porque leva a personagem para um outro patamar. Se for realmente isso, para levar a personagem para um outro patamar, eu fico muito curioso para saber se vão realmente tentar utilizar esse processo. É óbvio que eu sei que depende da bilheteria para que isso tenha uma sequência, para que isso tenha um avanço, mas assim, eles provocam algo para o passado da Irene, e esse passado da Irene é algo transformador, digamos assim, não só para a história do personagem, mas para essas outras ligações que pode ter de universo com outros personagens ali. E eu fiquei muito curioso. É óbvio que eu não posso falar porque isso é um grande spoiler que acontece no filme. Mas aí que tá, eles provocam tudo isso, que na hora que aconteceu no filme eu fiquei assim, ó. Eu não sei se eu gostei. Aí que tá. E olha que eu já vi o filme faz 2 dias. Eu não sei se eu gostei. Simplesmente isso.
porque é algo que eleva muito o personagem, entendeu? Pra uma outra coisa que tu não espera, que tu não imagina. Então, vamos ver, galera. Quem já assistiu o filme, coloca embaixo nos comentários o que que achou sobre a Freira 2. Pra mim, ele acaba sendo um filme melhor que o primeiro, mas isso não é uma grande vantagem. É simplesmente isso, tá? Como o primeiro ele é tão abaixo, ele é tão aquém, não é uma grande vantagem o segundo filme ser realmente melhor do que o primeiro. Mas eu sei que tem uma galera que gosta muito, se é uma galera que vai ver, e se discorda, coloca aí nos comentários também que eu tô louco pra saber a opinião de vocês. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.